Aproveito para saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Convido você em casa, você que aqui está, tenha sua Bíblia em mãos e deixe aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 15, para o nosso momento de reflexão que teremos na Palavra de Deus, falando mais um pouco a respeito dos mandamentos da graça de Deus. Os 10 mandamentos contidos no Antigo Testamento e como eles foram interpretados ou ensinados por Jesus no Novo Testamento especificamente. Hoje, Mateus capítulo 15, versículo 8 e versículo 9, dentro de um texto em que Jesus está levando uma conversa dura, uma conversa séria, entre os religiosos, os fariseus, aquelas pessoas que achavam ter fé, mas viviam bem distantes dessa realidade. Diz assim, versículo 8 e versículo 9 de Mateus capítulo 15: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E eu convido você, mais uma vez, a orar. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, por estarmos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é santa, que é viva, que é verdadeira e que continua, Deus, atual e falando aos nossos corações. E eu te peço agora, ó Deus, que o Senhor abra nosso entendimento e que a Tua Palavra, Deus, encontre lugar em nossos corações e nos faça, Deus, sairmos daqui mais uma vez edificados, alimentados e confrontados pelo Senhor. É o que te pedimos, Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Dentre os mandamentos da graça de Deus, chegamos ao terceiro mandamento, e esse mandamento nos ensina a nunca vivermos como se Deus não existisse, a nunca conduzirmos a nossa vida como cristãos que somos, como se Deus fosse apenas uma ideia, um ritual ou qualquer coisa parecida. Certa vez, o renomado escritor cristão Philip Yancey, ele escrevia uma obra e ele falava a respeito da Bíblia que Jesus lia. Ele respondia: qual é a Bíblia que Jesus lia? E nessa resposta ele dizia que Jesus lia a vida prática dos seus seguidores. E quando ele comenta sobre isso, ele faz uma interpretação do terceiro mandamento. E ele diz: nunca viva como se Deus não existisse. E ele estava certo. É exatamente isso que o mandamento quer dizer, e muito possivelmente o terceiro mandamento é o mais negligenciado pela igreja, pelos cristãos de todos os tempos e em todos os lugares em que nós vivemos. Mas, queridos, não pode ser assim, até porque o terceiro mandamento, ele está na primeira placa de pedra dada por Deus, onde constam os 4 mandamentos verticais que estão ligados ao relacionamento entre homens e Deus. Se somos verdadeiros adoradores, a nossa vida deve estar enquadrada nesses 4 mandamentos, que a gente chama de mandamentos verticais. Ele não pode ser ignorado, ou pelo menos não pode continuar sendo ignorado pelo povo de Deus. E o motivo é extremamente claro. Deus dá uma ordem e emenda com uma severa advertência. Se você depois puder olhar em Êxodo capítulo 20, versículo 7, encontramos o terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão é algo tão sério que Deus não considera a pessoa
inocente, ainda que o faça com as melhores das intenções, se é que existem melhores das intenções nisso. E eu começo com uma pergunta: hoje, nesse exato momento, a vocês aqui e a você em casa, Deus sondando o seu coração, Ele tem você por inocente ou não? Como anda a sua vida de adoração diante de Deus? E eu quero te aconselhar essa noite: viva sempre consciente da presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares, está presente conosco em todos os momentos, e infelizmente esse mandamento sempre foi confundido pelas pessoas como meros rituais, como práticas religiosas, como o texto de Mateus 15 vai nos mostrar. Chegou o tempo em que as pessoas trocaram o nome de Deus quando aparecia nos escritos. Eles substituíram o nome dele por um outro nome para não ferirem esse mandamento. Em outros momentos, as pessoas deixavam em branco uma lacuna quando chegava no texto e estava ali o nome de Deus. Isso para não pecarem. Isso para não corromperem esse mandamento. Em outros momentos, tinha gente que dava um tapa na própria boca e na boca do outro, caso pronunciasse sem querer o nome de Deus. Já teve época em que era punido com a morte uma pessoa que eventualmente pronunciasse o nome de Deus, mas o significado do mandamento, ele acabava sendo totalmente desconhecido, totalmente sem qualquer tipo de aplicação. Quem eram essas pessoas? Eram os fariseus, os religiosos, os homens que dominavam e achavam que eram donos da religião do seu tempo, achavam que Deus pertencia a eles, como se fosse um cãozinho, um pet de estimação que ficasse somente com eles e só se manifestava no templo em Jerusalém. Os fariseus tinham esse comportamento, e todo mundo que escora a sua vida em rituais, em religiosidade, comete o mesmo erro que eles cometiam. Os fariseus, eles tinham uma preocupação na vida, que era aparecer, mas nem um pouco em ser verdadeiramente cristãos. A lógica de Cristo é bem diferente. João 3,30 nos diz: importa que Ele cresça e que a gente diminua. A cada dia na nossa vida, em nossa caminhada cristã, os fariseus, eles cumpriam as regras à risca, as tradições fielmente. E queridos, Jesus reprova drasticamente, chamando aquilo de fermento dos fariseus. Jesus reprova, dizendo que aquelas práticas não só não conduzem para a eternidade com Ele, como levam a pessoa para o caminho oposto, levam para a eternidade sem Jesus, levam as pessoas para o inferno. E observar uma tradição, um ritual, como faziam os fariseus, não vai levar a sua família para a glória eterna com Deus. Antes, distancia cada dia mais dele. Se você olhar o contexto todo de Mateus capítulo 15, você vai ver que a preocupação deles era em lavar ou não lavar as mãos. A preocupação deles era em cumprir rituais e não se importar com as outras pessoas. Queridos, dizer que ama, dizer que respeita, lavar ou não lavar, dizimar ou não dizimar, frequentar ou não frequentar um culto, dar oferta, fazer evangelismo, fazer viagem missionária, tudo isso é bom, mas nada disso tem o poder de nos levar para o céu. Só iremos para a vida eterna com Cristo pelo arrependimento sincero de todos os nossos pecados, por uma entrega verdadeira, por uma entrega sincera diante de Deus com toda a nossa vida. Do contrário, nós nos enganaremos, nós viveremos uma vida cristã, mas tapando nossos olhos para a realidade. Nós vamos entrar nesse texto, nesses 2 versículos.
que Jesus nos apresenta como um ensinamento fundamental. Mas eu queria que você primeiro entendesse que o terceiro mandamento, ele é uma prova, um teste. Ele vai mostrar para mim e para você se nós somos verdadeiramente salvos ou não. O terceiro mandamento, ele é uma régua, ele define quem é de Deus e quem não é de Deus. O que eu vou dizer é triste, é trágico, mas é real. É possível estar completamente perdido, mesmo estando dentro da igreja, mesmo passando a vida toda dentro de uma igreja. E qual é o sinal? Os salvos não tomam o nome de Deus em vão. Os perdidos, sim. Essa é uma prática deles, eles têm esse comportamento. E eu quero entender com vocês hoje como fazer para não tomar o nome de Deus em vão. Em 2 pontos muito diretos, a gente consegue compreender verdadeiramente o que Deus quer nos ensinar por meio desse mandamento. Jesus quer que a gente dê uma guinada, Ele quer que a gente transforme a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de caminhar e simplesmente assustar o mundo de maneira completa. O que esse mandamento nos ensina, queridos? É para que a gente seja exatamente quem a gente é, sem máscara, sem falsidade, sem qualquer tipo de hipocrisia. Sejamos verdadeiros em tudo na nossa vida, e para isso, em 2 pontos. Primeiro, seja quem você diz ser ou o que você diz ser. É o que vai dizer o versículo 8. E segundo, adore de verdade, adore a Deus de fato, adore a Deus de todo o seu coração, e não de aparência. Não pareça cristão, seja cristão. Não pareça salvo, seja salvo verdadeiramente. Olhando para esse texto, o texto fala claramente de uma mensagem de Isaías. Jesus está fazendo uma menção ao que Isaías disse lá no passado. E Isaías já chamava a atenção 1000 anos antes de Jesus, dizendo que o povo tinha uma cegueira espiritual. O povo não enxergava a verdade e vivia numa hipocrisia. Eles tentavam esconder os seus pecados atrás de valores falsos, palavras falsas, comportamentos falsos, e para isso eles deturpavam os mandamentos, para que os mandamentos se encaixassem nas suas vidas pecaminosas. Mas Jesus vai combater isso drasticamente. Primeiro, nos dando um alerta: seja o que você diz ser. Olha o versículo 8 mais uma vez: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essas pessoas religiosas, esses fariseus, eles tinham o mesmo comportamento que tem o legalista religioso da nossa época. Que comportamento? Eles falavam bonito, eles se vestiam bonito, publicamente eram pessoas irrepreensíveis. Você não encontrava defeito em uma pessoa como uma dessas aqui. Conheciam os mandamentos muito bem, agora cumpri-los é outra história. Eles sabiam o que fazer, porém eles não faziam. E aqui no próprio texto, Jesus está contando para eles, lá a partir do versículo 5, eles estão perguntando por que os discípulos não lavavam as mãos. E Jesus vai dizer para eles no versículo 4: Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício, é oferta dedicada ao Senhor. Olha o absurdo que eles faziam. Eles sabiam que deviam honrar os seus pais. Os pais envelheciam, passavam por dificuldades financeiras principalmente. E eles, quando os pais pediam ajuda,
Eles diziam para os pais: pai, eu não posso te ajudar, porque o que eu tenho eu já dei de oferta para o templo, o que eu tenho eu já ofertei para a religião, porque o mandamento manda ofertar. Mas o mandamento manda antes honrar pai e mãe, manda antes amar pessoas com todo o coração, com todo o entendimento. Mas eles conseguiam inverter, eles não ajudavam as pessoas, eles não amavam as pessoas. E quem não ama pessoas, não ama a Deus. A regra é extremamente simples. Lá em 1 de João 4,8, tem a definição de amor: quem não ama seu irmão, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eles não amavam os outros, e não amavam nem seus próprios pais. Para eles, a tradição era mais importante que pessoas. Para eles, os rituais eram mais importantes do que almas para o reino de Deus. Seguir regra e tradição nunca vai levar alguém para a eternidade com Cristo. No versículo 7, Jesus, de maneira muito dura, vira para eles e diz: hipócritas, bem que Isaías profetizou a respeito de vocês, fariseus. Fariseus, vocês estão morrendo, e vocês se dizem pessoas vivas. Vocês estão indo para o inferno, dizendo que estão indo para o céu, que são cristãos. Vocês estão falando coisa bonita, estão falando palavras religiosas, produzem elogios para todo mundo em sua volta, dão sorrisos, falam coisas agradáveis, encantam muitas pessoas, mas os seus corações estão absolutamente longe de Deus, estão completamente longe da graça de Cristo. Vocês não são o que vocês dizem ser, vocês não fazem o que vocês dizem fazer. Por isso nosso desafio: viva sempre consciente da presença de Deus. Aqueles religiosos, eles não faziam isso. Eles simplesmente faziam pouco caso de um mandamento tão importante para a nossa vida. Como que a gente vive consciente da presença de Deus? Nunca vivendo como se Deus não existisse. Deus não só existe, como Deus se importa comigo e com você. Deus se alegra com as nossas atitudes que agradam ao coração dele. Deus se entristece com a nossa pecaminosidade, com a nossa falha, com a nossa falta de percepção, e ele está sempre nos chamando: se arrependa, volte, porque eu sou misericordioso, eu sou um Deus de amor e eu quero você comigo. E por que tantos preferem a hipocrisia? Por que tantos preferem viver no pecado? Você quer entender melhor isso? Se eu digo que amo pessoas, se você diz que ama pessoas, então nós não podemos amaldiçoar as pessoas, de jeito nenhum, pois sempre que eu digo amar e estou amaldiçoando, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Eu vou mais além: nunca diga para alguém Deus te abençoe, se no teu coração a sua intenção não é abençoar aquela pessoa. É triste, no final de uma frase, alguém bravo com a pessoa, frustrado com a pessoa, e termina a frase: tudo bem, que Deus te abençoe. O nome de Deus não pode ser usado para amaldiçoar pessoas. O nome de Deus abençoa, o nome de Deus transforma. E quando a gente não entende isso, a gente está usando o nome de Deus em vão. Outra frase tão comum: você vira para a pessoa e diz: fica com Deus, quando na verdade você quer ela nos quintos dos infernos, você quer ela longe de você, você quer ela em qualquer lugar, menos na presença santa de Deus. Não é dela o problema é meu, o problema é seu, ele é nosso. Quando a gente está tomando o nome de Deus em vão, seja o que você diz ser. Pense nas palavras que os seus lábios vão produzir, e quando você tiver que falar algo para seu irmão, não seja julgado por Jesus como hipócrita, e honre Jesus com os lábios e com o seu coração.
Seria mais ou menos dizer que os seus lábios só produzam aquilo que exatamente estiver no seu coração, sem falsidade, sem segundas intenções, sem qualquer tipo de maldade, como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse vendo, ou como se Deus simplesmente não se importasse. Eu volto ao terceiro mandamento e ao final dele, que diz: Deus não terá por inocente quem pratica esse tipo de coisa. Daí a importância de sempre lembrarmos do que Deus quer falar aos nossos corações. Usar o nome de Deus em vão é rebaixar o Criador à condição de criatura. Usar o nome de Deus em vão é simplesmente pronunciá-lo sem o devido respeito, sem a devida ética, sem o devido temor e tremor que todos nós devemos ter, porque o nome de Deus revela o caráter de Deus, e Deus é santo, eterno, imutável, incomparável, maravilhoso, misericordioso, perdoador, galardoador. O nome de Deus representa o caráter de Deus. Queridos, o nome de Deus é coisa séria. O nome de Deus não pode ser banalizado e sair dos nossos lábios como que querendo dizer outra coisa que exatamente o nome de Deus signifique. Nós não podemos usar o nome de Deus de maneira equivocada, como se o nome de Deus fosse um amuleto, como se o nome de Deus fosse uma arma para causar mal a alguém, para prejudicar alguém. Que Deus nos livre disso, que Deus nos proteja disso, e nunca faça parte do nosso coração. O caráter de Deus tem que estar atrelado ao nosso. Os antigos e a igreja primitiva, os reformadores, eles preferiam a morte a desonrar o nome santo de Deus. Eles preferiam a morte a fazer algo que blasfemasse do nome de Deus, que Deus disse a Moisés em Êxodo 3,14: Moisés, você quer saber meu nome? Meu nome é Eu Sou, ou Eu Me Basto. Eu não existo, eu criei as coisas que existem, eu estou acima disso. Por isso, exerça esse privilégio na sua vida. Você é filho de um Deus que tem nome, você é filho de um Deus que te ama, você representa esse Deus onde quer que você esteja. Então seja o nosso desafio: eu tenho que ser exatamente o que eu digo ser. O salmista, no Salmo 9, lá no verso 10, com muita felicidade ele disse: em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Em ti confiam aqueles que conhecem, que professam, que creem no teu nome santo e maravilhoso. O Salmo 91, tão usado de maneira equivocada, no versículo 14 e o 15, o salmista diz: pois que tanto me amou e eu o livrarei. Deus falando do seu povo: pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome, porque ele honra o meu nome. Ele não toma o meu nome em vão. E quando ele me invocar, é promessa de Deus: quando me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Amém. Esse é o Deus que amamos, esse é o Deus que libertou o povo do Egito. Esse é o Deus que visitou aquele povo e deu a eles os mandamentos para que aquele povo pudesse honrar a Deus de todo o coração. Não tomar o nome de Deus em vão é honrar a Deus com seus lábios, não tomando o nome dele, sabe de que maneira? Tendo o nosso coração colado com o coração de Deus, sendo coerente. Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vive é aquilo que a gente expressa. O terceiro mandamento é uma ordem clara, seguida de uma advertência ou de uma sanção certa àqueles que ferirem esse mandamento.
Moisés explicou melhor em Deuteronômio 28, a partir do versículo 58. E eu quero ler para você. Ele explicou o que significa essa advertência do terceiro mandamento. Ele disse: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará aqueles que descumprirem o mandamento espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tomar sobre ti todos os males do Egito de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Tomar o nome de Deus em vão é coisa muito séria, e Deus quer tratar isso no nosso coração. Não tome o santo nome do Senhor em vão. Seja o que você disser, viva sempre consciente da presença de Deus. Onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. E no versículo 9, ele nos ensina o segundo e último ponto: adore de fato, não de aparência. Olha o que Jesus disse: em vão me adoram de maneira inútil. Ele quer dizer, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E olha que coisa interessante: nós devemos fugir de regras humanas, de regramentos humanos, que fogem da palavra de Deus, daquilo que Deus não determinou. Deus deu 10 mandamentos, os fariseus não concordaram com os 10 mandamentos, e o que eles fizeram? Produziram outros 603 mandamentos, a Mishnah hebraica. Eles seguiam os 10 mais 603, ou seja, eles tinham 613 mandamentos, mandamentos criados por homens, interpretação criada por religiosos, e eles seguiam aquelas regras achando que aquilo os aproximava de Deus. Por exemplo, deixando os pais morrerem à míngua, enquanto eles davam dinheiro para o templo, para a sinagoga ou para qualquer outra atividade religiosa que eles seguiam. Mas o cristianismo é Cristo. O cristianismo não são instituições, o cristianismo não são ideias humanas, não são ideias de líderes. O cristianismo não é aparência, porque nosso lábio e nosso entendimento, nosso lábio e nosso coração tem que estar em sincronia, tem que pensar igual, falar igual, quando a adoração é a Deus, porque senão a adoração ela é vã, ela é inútil, e ela só conduz pessoas para a perdição. Falar o nome de Cristo, ou pronunciar o nome de Cristo, honrar o nome de Cristo, adorar o nome de Cristo, ou cultuá-lo, só tem valor se for sincero, só tem valor se for do fundo do nosso coração, se isso espelhar o nosso caráter, porque o caráter do cristão, ele não é separado das atitudes, muito pelo contrário, eles andam juntos. Se adoramos a Deus verdadeiramente, isso deve ser feito com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com todas as nossas intenções. Qualquer tipo de orgulho e de altivez e de soberba não tem lugar no reino de Deus, nunca teve, nunca terá. Por isso que esse provérbio chinês é muito profundo: dinheiro perdido, nada perdido, você recupera. Deus concede essa bênção em nossa vida. Saúde perdida, você perdeu bastante coisa, é verdade, porque a saúde é tão relevante. Caráter perdido, você perdeu tudo. Não se pode louvar, orar e adorar a Deus só de aparência. Não se pode fazer isso só para que as pessoas olhem, para que as pessoas vejam, se isso não vai de acordo com a expectativa do nosso coração. A adoração correta, ela vem com a vida digna e correta. Queridos, não existe culto a Deus sem ética a Deus, não existe. Isso dói no nosso coração, porque como seres humanos,
Eu sei das falhas que cometo, e não são poucas, você sabe das suas. De quantos momentos em nossa vida a gente vive como se Deus não existisse, como se Deus não importasse, como se Ele não estivesse vendo a nossa vida. E a gente vive muitas vezes sem ética, sem a moralidade devida, sem a espiritualidade devida. Mas Deus é misericordioso e sempre diz: filho, vinde a mim. Filho, se arrependa. Entregue a mim aquele seu fardo, a sua dificuldade. Coloca diante da minha cruz aquilo que te faz sofrer, aquilo que você ainda não liberou. E Deus, Ele quer cuidar de nós, porque um culto em nome de Deus, ou um culto que Deus se alegra, é um culto feito na prática, é um culto que honra a Deus. Queridos, vivam sempre conscientes da presença de Deus. Talvez para ficar mais claro e a gente entender isso, viver de aparência, vou te dar 2 exemplos. Viver de aparência é a gente cantar com todo o nosso fôlego, com todo o nosso pulmão: tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto mais submisso, sempre, sempre seguirei. E segue depois: tudo entregarei, tudo entregarei. Cantamos isso e até lágrimas escorrem nos nossos olhos. Mas é inútil se a gente sonega o dízimo, se a gente sonega a oferta missionária, a ajuda para assistência social daquele que passa necessidade, que tem alguma dificuldade. É fácil cantar, é fácil falar, mas a Deus o que importa são práticas. É fazer de todo o coração. Deus, Ele não precisa dos nossos recursos, e a gente doa para a obra de Deus como privilégio, como reconhecimento do que Deus já nos deu. A gente não paga para Deus, a gente devolve para Deus. O tanto que Deus já coloca de bênção não é quantidade, é qualidade, é atitude. Outra forma é cantarmos: quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é meu Deus, e todos vão dizer, ou todos vão ver quão grande é meu Deus. É lindo cantar isso, mas qual a última pessoa que a gente falou desse Deus? Qual a última postagem em rede social que a gente conclamou alguém ao arrependimento? Qual a última vez que você parou e orou com alguém, pedindo misericórdia de Deus para aquela vida, apresentando o Jesus por meio de uma oração, por meio de uma atitude sincera? Nós somos chamados a todo tempo a não tomar o nome de Deus em vão, mas fazer isso de todo o nosso coração, fazer isso visando o reino de Deus. Jesus está falando para aquele povo: não viva de aparência, porque a aparência não entra no céu. Você já ouviram as pessoas dizerem com muita facilidade: farei tal coisa, irei a tal lugar se Deus quiser. É lindo, é cristão. Tiago manda fazer isso. O problema é a pessoa diz isso, mas ela nem ora para Deus perguntando o que ela vai fazer. Ela nem pergunta para Deus qual é a vontade de Deus para aquilo outro que ela vai fazer. Ou seja, ela fala se Deus quiser, mas no fundo é a vontade dela que vai prevalecer e não a vontade de Deus. Vimos uma geração em que as pessoas querem colocar a nossa vontade na Bíblia e não a Bíblia na nossa vontade, e não fazer a Bíblia nos transformar. Tudo isso é tomar o nome de Deus em vão. Tem outras maneiras também, aliás são várias. Quando oramos, mas não cremos no Deus que nós oramos. Quando nós oramos pedindo uma coisa, mas a gente termina de orar e a gente fala assim: mas não vai acontecer. Eu sei que não vai, mas eu orei, porque a pessoa fica feliz de ouvir a minha oração. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Se eu oro, eu creio no Deus que eu estou orando. Se eu clamo para Deus libertar, eu creio que Ele vai libertar. Se eu creio para Deus curar, eu creio que Ele vai curar. Se eu creio para Deus converter, eu creio que Ele vai converter. Senão, não há razão para eu orar, porque senão eu estou fazendo algo como se Deus não existisse, como se Deus não importasse. É isso que o terceiro mandamento significa. Oração por formalismo. É essa hipocrisia que os fariseus tinham. Eles faziam tudo igualzinho.
Quer ver outra forma? Pedir perdão dos pecados, sentir-se perdoado e continuar no pecado, do mesmo jeito. É a mesma coisa que viver como se o nome de Deus fosse proclamado em vão. Pessoas que usam a frase em nome de Jesus, ou o sangue de Jesus tem poder, depois de qualquer frase, não importa o que está falando, acaba emendando uma situação dessa como se fosse uma chave mágica, um amuleto, um jargão, um amuleto verbal, eu quero dizer. Quando a gente falar o nome de Deus, isso tem que ser real no nosso coração, tem que ser certo, a gente crendo naquilo que a gente está falando, e que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. Tem mais uma forma, o jurar pelo nome de Deus. Eu juro por Deus, muita gente vai dizer isso, e o melhor juramento em nossa vida é: eu juro que eu não vou jurar mais. Esse seria um juramento válido para o nosso coração. Levítico 19:12, Deus proíbe que a pessoa jure falsamente. Até podia jurar, desde que fosse verdadeiro, que fosse sincero, mas como eles faziam de maneira tão errada, Deus proibiu toda forma de juramento. Em Mateus 5, 34 ao 37, no Sermão do Monte, Jesus disse: eu porém vos digo, que de maneira nenhuma jureis, nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Isso os fariseus faziam. Nem jurarás pela tua cabeça, porque você não pode tomar um cabelo branco ou preto. Seja porém o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Os cristãos mais antigos viveram uma época em que ser cristão dava credibilidade. Ser cristão permitia a pessoa comprar fiado na certeza que ela pagaria. Ser cristão era algo honroso, era algo bonito. Queridos, o que fizeram com o nome de Cristo nessa geração? O que fizeram com o nome cristão nessa geração? Usam o nome de Deus para mentir, para explorar, para trair, para fazerem qualquer tipo de coisa, menos honrar o nome de Deus. O nosso desafio: viva sempre consciente da presença de Deus. Não tome o nome de Deus em vão, não tome a presença de Deus em vão. Quando você sair daqui, Deus está aqui com você, e quando você sair daqui, Deus vai te acompanhar por todos os lugares. E eu caminho para a conclusão, dizendo para você o porquê esse mandamento é tão sério, o porquê esse mandamento é tão significativo. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele fez um alerta fundamental para que a gente não blasfemasse do nome de Deus. Em Romanos 2, 24, ele diz: assim pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. 2000 anos, isso já acontecia. Hoje, isso acontece, mas que não seja por mim, que não seja por você, que não seja para você que está em casa, que o nome de Deus não seja blasfemado pelas nossas condutas, pelo nosso comportamento. O que Jesus fez por nós na cruz não merece que a gente blasfeme o nome dele. Ele não merece um comportamento como esse. Mas teremos momentos de fraqueza, sim, na fé, nossa caminhada diária. Mas Apocalipse 3:8 já nos diz: não negue a sua fé, mesmo quando a dificuldade sobrevier sobre a tua vida. Não viva de aparência, viva de essência. Professe o nome de Deus, professe os 10 mandamentos, mostre que você não toma o nome de Deus em vão, muito pelo contrário, você honra o nome de Deus onde quer que você esteja. Nunca viva como se Deus não existisse.
E só tem um jeito de fazer isso: viva consciente de Deus, viva consciente de que Deus quer o seu coração, a sua adoração, e não rituais, tradições, religiosidade ou qualquer coisa dessa que é inútil e serve de desculpa barata na vida de qualquer um. Seja verdadeiro em suas palavras, seja o que você disser, seja verdadeiro em suas intenções e faça delas ações no reino de Deus, ações que o nome de Deus seja glorificado. E eu termino chamando você mais uma vez: não tome o nome de Deus em vão. Se você for o que você disser, você vai viver uma vida de adoração em essência, e não uma adoração de aparência. Como disse Philip Yancey, definindo esse mandamento: nunca viva como se Deus não existisse. Se for desejo do seu coração, você pode dizer amém? Eu convido você então a se colocar de pé e a gente orar diante de Deus, e a gente orar ao Senhor nesse momento. Convido você a fechar seus olhos e a ligar agora o seu coração, o seu pensamento, somente a Deus. Eu quero chamar você à reflexão agora individual. Quando Deus olha para a tua vida de adoração, Ele tem em você um inocente. Como anda a sua vida com Deus? Como andam as suas palavras, o nome de Deus, o que Ele representa na sua vida? Quantas vezes você viveu como se Deus não existisse, não se importasse? Eu convido você agora comigo a pedir perdão por isso, a elevar o coração na maior sinceridade que você puder, e clamar o perdão e a misericórdia de Deus. Ele prometeu que nos ouve quando nós honramos ao seu nome. Ele prometeu que nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria. Eu convido você a orar com fé ao Deus verdadeiro que nos ama, que nos deu os mandamentos, porque nos tem como filho seu. E eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Eu te agradeço pelos mandamentos dados totalmente de maneira graciosa pelo Senhor. Obrigado, Deus, por ter visitado o seu povo no deserto, e por hoje, Deus, nesse momento, fazer a mesma coisa com o nosso coração. Ó Deus, me perdoa, Pai, pelas vezes em que eu tomei o seu nome em vão, e não foram poucas, Pai, e não faz tanto tempo assim. Me perdoa por isso, Senhor. Perdoa cada um dos meus irmãos que agora, Deus, ora e entende a importância, Deus, desse mandamento. E aquele, Deus, que reconhece, que pede perdão, perdoe, ó Pai do céu, a essa vida, essa alma tão preciosa. Perdoa, Deus, pelas vezes que tomamos atitude sem consultar ao Senhor, pelas vezes, ó Deus, que nos irritamos com alguém, usamos o teu nome de uma maneira que não era para a gente usar. Perdoa, Deus, porque nós somos frágeis. Perdoa porque nós falhamos tanto, Senhor, mas te louvamos, porque o Senhor é santo, porque o Senhor atua em nossas vidas e nos chama, Deus, a vivermos uma vida que agrada ao teu coração. Não nos deixe tomar o seu santo nome em vão, não nos deixe viver como se o Senhor não existisse, e ajuda, Deus, a mim e a cada um dos meus irmãos, a viver sempre consciente da tua presença, aqui conosco, em nossos lares, em nosso trabalho, onde quer que os nossos pés estiverem, que ali, Deus, a tua presença santa também esteja, e nos ajude, nos capacite a vivermos de uma maneira que honra ao teu santo e amado nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora e santificadora de Jesus Cristo, e que a comunhão com aquelas doces consolações do seu Espírito Santo, Pai,
sejam com a sua igreja, com esse povo querido aqui em seus lares, hoje, amanhã e para todo sempre. E nós dizemos com fé, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.